E tem um outro assunto legal aqui, a gente sempre ouve histórias de pessoas que mudaram seus caminhos, que saíram aí das drogas, da vida do crime. E eu vou mostrar para vocês uma dessas histórias bem sensível, bastante bacana, que está sendo literalmente reescrita. É a história do Adenilson, que ele foi preso, tá, na época por tráfico de drogas e dentro da própria prisão ele conseguiu concluir os estudos, descobriu que tem talento para escrever e publicou agora o primeiro livro dele. Eu poderia ter começado essa história falando somente de um livro, de algo tão bom, mas ela não começou tão bem assim. Nunca é tarde para sonhar. Há 4 anos, Adenilson foi preso por tráfico de drogas. Hoje ele está no Centro de Ressocialização de Araçatuba. Os erros ficaram no passado. As feridas foram curadas, graças aos estudos e à perseverança. Esse deslize está trazendo bons frutos agora. Acredito que isso sirva de lição, tanto para mim quanto para minha família, para os meus filhos, e que nunca mais, isso eu creio, isso vai acontecer comigo. Foi por meio dos livros que o Adenilson encontrou a liberdade. Eu chegava na escola, depois de ter começado já o 2º colegial, e já pedia texto. Professora, me dá um título. Professor, me dá um título. Eles me passavam. Muitas vezes o conhecimento veio para mim com alguns títulos. Um dia que eu cheguei, um professor de filosofia falou para mim, escreve hoje uma redação sobre o neoliberalismo. Bom, eu mesmo nunca tinha estudado sobre. Mas o que eu fiz? Fui lá na parte de livros da escola, peguei, li sobre no mesmo dia, escrevi uma redação e ele falou que ficou perfeito, ele falou que ficou muito bom. Mas essa caminhada não foi só. Ele encontrou apoio na professora Maria Palmira, de matemática, uma outra área de estudo, a vontade de querer escrever o primeiro livro. Eu comecei a escrever, passava os textos para a professora e o interessante é que eu passei os textos com o único objetivo de incentivar mesmo as outras pessoas do clube de leitura a escrever. E esses textos foram criando forma e mesmo sem eu saber, a professora já estava passando esses textos para outras pessoas. Eu estava iniciando na minha jornada literária, na minha jornada leitora, né? Não me sentia capaz ainda de avaliar, mas levei a escritores da cidade e fui pedindo ajuda para ver se era aquilo mesmo, né, que estava acontecendo, se tinha potencial ou não. E a resposta era unânime. Esse menino tem futuro, precisa ser incentivado. E foi aqui, nesse mesmo espaço, sentado nessa mesma cadeira, que o Adenilson passava 10 horas todos os dias ao longo de 2 meses escrevendo os seus contos. Os calos eram inevitáveis, as tintas das canetas acabavam, mas ele tinha apenas um propósito, o de sonhar. E esse sonho se tornou realidade. O propósito de Piegas traz 13 contos de ficção que envolvem a fé humana, o amor e a cumplicidade em um cenário tipicamente brasileiro, o sertão nordestino, que remonta às raízes do Adenilson. Para que o livro fosse publicado, uma força-tarefa foi montada pela professora Maria Palmira. E o mais interessante de tudo, a professora não contou para o Adenilson que o livro tinha sido publicado. Simplesmente chegou com ele impresso. A professora com uma sacola grande na mão, pesada, diga de passagem. Eu falei, o que será isso? O que está acontecendo? E ela me tirou um livro. Aí eu não aguentei, me emocionei, chorei na época, chorei no dia. Quase que me acabei mesmo. E foi uma surpresa muito legal, foi muito bacana. A história do Adenilson serviu de inspiração para outros reeducandos do Centro de Ressocialização de Araçatuba. Hoje são 221 pessoas aqui dentro, das quais 75 estudam. Até a média de empréstimo de livros nesse mês de novembro ela aumentou, praticamente dobrou já. Que a média é de 130 livros ao mês, já atingimos a média e a expectativa é que até o final de novembro ela dobre. Em janeiro, ele vai para o regime aberto e o Adenilson que chegou aqui já não é mais o mesmo. Eu acho que eu saí da prisão o dia que eu comecei a escrever, porque eu ficava o dia inteiro fora da cadeia, digamos assim. A minha mente ficava o dia inteiro imaginando locais, lugares. Pode ver que no meu livro que eu percorro vários, eu divago por vários locais. Então, eu saí da cadeia
No final de 2019, começo de 2020, quando eu comecei a escrever. Mas o Adenilson, quando sair daqui, com certeza, quem sabe um dramaturgo, escritor de peças de teatro, que é o que eu gosto. Eu já escrevi peças de teatro aqui, produzi algumas peças. Eu amo fazer isso. É isso aí, a gente acredita muito em você, meu querido. É aquela velha história. Passado é referência, não é direção. Você já deve ter ouvido isso. É por isso que o para-brisa é sempre maior que o retrovisor. Porque a gente pode até errar, mas não precisa permanecer errando, não precisa permanecer com os pés fincados e arraigados no passado. A gente tem toda uma história nova para ser construída. E eu conheço muito bem o Centro de Ressocialização de Araçatuba. Histórias muito bonitas floresceram lá dentro depois do crime. E a gente precisa desmistificar esse preconceito de que a pessoa que erra vai permanecer errando por toda a vida. As pessoas mudam, constroem novas histórias. Recentemente eu vi aqui em São José do Rio Preto alguns condomínios proibindo aqueles que foram sentenciados, condenados, a trabalhar dentro de suas estruturas. Esse sim é o maior cárcere, é a maior grade, né? É a prisão espiritual. É você não entender que o seu irmão, que o seu semelhante pode aprender com o próprio erro. E não entender isso é a mesma coisa que não entender que a vida muda todo o tempo, a todo minuto. E que as pessoas têm o direito de crescer através do trabalho e ter novas oportunidades. Esse é um belo exemplo que a gente mostra aqui no SP Record. Histórias bonitas assim são sempre muito bem-vindas.